Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Primeiro livro, parte 2. Reinado de Saul. Do capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 23. Aliança entre Davi e Jonatas. Partiu Davi de Naiote, perto de Ramá, e veio ter com Jonatas. Disse-lhe: Que fiz eu? Qual é o meu crime e que mal fiz ao teu pai para que ele queira matar-me? Não, respondeu Jonatas, tu não morrerás. Meu pai não faz coisa alguma, grande ou pequena, sem me dizer. Por que me ocultaria isso? Não é possível. Mas Davi insistiu com juramento. Teu pai bem sabe que eu te sou simpático, e por isso deve ter pensado que Jonatas não o saiba, para que não se entristeça demasiado. Por Deus e pela tua vida, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas respondeu-lhe: Que queres que eu faça? Eu o farei. Amanhã, disse Davi, é lua nova, e eu devia jantar à mesa do rei. Deixa-me partir, ocultar-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dir-lhe-ás que te pedi licença para ir até Belém, minha cidade natal, onde toda a minha família oferece um sacrifício anual. Se ele disser que está bem, o teu servo nada terá a temer. Mas se ele, ao contrário, se irritar, fica sabendo que ele decretou a minha perda. Mostra-te amigo para com teu servo, pois que fizeste um pacto comigo em nome do Senhor. Se eu tenho alguma culpa, mata-me tu mesmo. Por que fazer-me comparecer diante de teu pai? Jonatas disse-lhe: Longe de ti tal coisa. Se eu souber que de fato meu pai resolveu perder-te, juro que te avisarei. Mas quem me informará? Perguntou Davi. Se teu pai te responder duramente? Vamos ao campo, disse-lhe Jonatas. E foram ambos ao campo. Então Jonatas falou: Por Javé, Deus de Israel, amanhã ou depois de amanhã sondarei meu pai. Se tudo for favorável a ti e eu não te avisar, então o Senhor me trate com todo o seu rigor. E se meu pai te quiser fazer mal, avisar-te-ei da mesma forma. Deixar-te-ei então partir e poderás estar tranquilo. Que o Senhor esteja contigo como esteve com meu pai. Mais tarde, se eu for ainda vivo, conservar-me-ás tua amizade em nome do Senhor. Mas se eu morrer, não retires jamais tua benevolência da minha casa, nem mesmo quando o Senhor exterminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Foi assim que Jonatas fez aliança com a casa de Davi, e o Senhor vingou-se dos inimigos de Davi. Jonatas conjurou ainda uma vez a Davi em nome da amizade que lhe consagrava, pois o amava de toda a sua alma. Amanhã, continuou Jonatas, é lua nova, e notarão tua ausência. Descerás, pois, sem falta, depois de amanhã, ao lugar onde te escondeste no dia do ajuste, e ficarás junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se visasse a um alvo. Depois mandarei meu servo buscar as flechas. Se eu gritar-lhe, olha, estão atrás de ti, apanha-as. Então poderás vir, porque tudo te é favorável. E não há mal algum a temer por Deus. Se, porém, eu disser ao rapaz, olha, as flechas estão diante de ti, um pouco mais longe, então foge, porque essa é a vontade de Deus. Quanto à palavra que nos demos um ao outro, o Senhor seja testemunha entre nós para sempre. Davi escondeu-se no campo. No dia da lua nova, o rei pôs-se à mesa para comer,
sentando-se como de costume numa cadeira junto à parede. Jonatas levantou-se para que Abner pudesse sentar-se ao lado de Saul, e o lugar de Davi ficou desocupado. Naquele dia, Saul não disse nada. Algo aconteceu-lhe, pensou ele. Provavelmente não está puro, deve ter contraído alguma impureza. No dia seguinte, segundo o dia da lua, o lugar de Davi continuava vazio. Saul disse ao filho Jonatas: Por que o filho de Isaí não veio comer nem ontem nem hoje? Davi pediu-me com instâncias, respondeu Jonatas, para ir a Belém. Disse-me: Deixa-me ir, rogo-te, porque temos na cidade um sacrifício de família, no qual meu irmão me convidou. Se me queres dar um prazer, permite-me que vá ver meus irmãos. Por isso não veio ele à mesa do rei. Então Saul encolerizou-se contra Jonatas. Filho de prostituta, disse-lhe, não sei eu porventura que és amigo do filho de Isaí, o que é uma vergonha para ti e para tua mãe? Enquanto viver este homem na terra, não estará seguro, nem tu, nem o teu trono. Vamos, vai buscá-lo e traze-mo. Ele merece a morte. Jonatas respondeu ao seu pai: Por que deverá ele morrer? Que fez ele? Saul brandiu sua lança para feri-lo, e Jonatas viu que a morte de Davi era coisa decidida pelo seu pai. Furioso, deixou a mesa sem comer naquele segundo dia da lua. As injúrias que seu pai tinha proferido contra Davi tinham-no afligido profundamente. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo e foi ao lugar combinado com Davi, acompanhado de um jovem servo. Vai, disse ele, e traze-me as setas que vou atirar. Mas enquanto o rapaz corria, Jonatas atirou outra flecha mais para além dele. Quando chegou ao lugar da flecha, Jonatas gritou-lhe: Não está a flecha mais para lá de ti? E ajuntou: Vamos, apressa-te, não te demores. O servo apanhou a flecha e voltou ao seu senhor, e de nada suspeitou, porque só Jonatas e Davi conheciam o ajuste. Depois disso, entregou Jonatas suas armas ao rapaz, dizendo-lhe: Vai, leva-as para a cidade. Logo que ele partiu, deixou Davi o seu esconderijo e curvou-se até a terra, prostrando-se 3 vezes. Beijaram-se mutuamente, chorando, e Davi estava ainda mais comovido com o seu amigo. Jonatas disse-lhe: Vai em paz, agora que demos um ao outro nossa palavra com este juramento. O Senhor seja para sempre testemunha entre ti e mim, entre a tua posteridade e a minha. Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Nova fuga de Davi. Davi foi para Nob. Chegando à casa do sacerdote Aquimeleque, este saiu-lhe ao encontro muito inquieto, dizendo: Por que estás só? Não há ninguém contigo? Davi respondeu-lhe: O rei confiou-me uma missão com a ordem de não revelar a ninguém o motivo por que me enviou. Combinei com os meus servos um encontro em certo lugar. E agora, se tens à mão alguma coisa, dá-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tenhas disponível. Aquimeleque respondeu: Não tenho à mão o pão ordinário, mas só pães consagrados, com a condição, no entanto, de que teus servos se tenham abstido de mulheres. Respondeu-lhe Davi: Não tivemos comércio com mulher alguma, desde que parti há 3 dias. Todos os objetos que pertencem aos meus servos estão puros, e, se nossa missão é profana, pode ser santificada por aquele que a cumpre. Então o sacerdote deu-lhe os pães consagrados, porque não havia ali senão os pães da proposição, que tinham sido tirados da presença do Senhor e imediatamente substituídos por pães frescos. Ora, achava-se em Nob naquele dia, retido na presença do Senhor, um dos servos de Saul, chamado Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saul. Disse Davi a Aquimeleque: Tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Nem sequer tive tempo de tomar minha lança e minhas armas. Tão apressado estava o rei. Tenho a espada do filisteu Golias, respondeu o sacerdote,
que tu mesmo mataste no vale do Terebinto. Está embrulhada num pano atrás do efode. Se quiseres, podes tomá-la, pois não há aqui nenhuma outra. Não há outra igual, replicou Davi. Dá-ma. Levantou-se Davi e prosseguiu sua fuga diante de Saul, indo para junto de Aques, rei de Gete. Os servos de Aques disseram ao rei: Não é este Davi o rei da terra? Aquele de quem cantavam em coro: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares? Davi, impressionado com estas palavras, teve medo de Aques, rei de Gete. Simulou loucura diante deles, comportando-se como demente. Tamborilava nos batentes da porta e deixava correr saliva pela barba. Aques disse aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que mo trouxestes? Não tenho eu aqui loucos bastantes para me trazerdes ainda este? E me aborrecer com suas excentricidades? Ele não porá os pés na minha casa. Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Odolão. Seus irmãos e toda a sua família, ouvindo isso, foram juntar-se a ele. Todos os que se viam em miséria, os endividados, os descontentes, foram ter com Davi, e ele tornou-se o seu chefe. E estiveram com ele cerca de 400 homens. Dali foi Davi para Masfa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Permite que meu pai e minha mãe venham habitar no meio de vós, até que eu saiba o que o Senhor me reserva. Apresentou-os, pois, ao rei de Moabe, e ficaram com ele durante todo o tempo em que Davi permaneceu no fortim. Mas o profeta Gade disse a Davi: Não fiques no fortim. Parte, volta à terra de Judá. Davi partiu e internou-se na floresta de Arete. Matança dos sacerdotes de Nob. Saul foi informado de que haviam descoberto Davi e os seus. Estava o rei em Gabaá, sentado debaixo de uma tamareira na colina, com a sua lança na mão, tendo todos os seus familiares em redor de si. Saul disse-lhes: Escutai, benjaminitas, será que o filho de Isaí dará a todos vós campos e vinhas? Irá ele fazer de todos vós chefes de milhares e chefes de centenas? Porque vos conjurastes contra mim? Ninguém de vós me informou que meu filho tinha feito aliança com o filho de Isaí. E ninguém se deu o trabalho de avisar-me que meu filho instigava meu servo contra mim para armar-me ciladas como ele o faz hoje. Doeg, o edomita, que era o primeiro entre os domésticos de Saul, respondeu: Eu vi o filho de Isaí chegar a Nobe, à casa de Aquimeleque, filho de Aquitobe. Este consultou o Senhor por ele e deu-lhe provisões, entregando-lhe também a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, filho de Aquitobe, com toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe. Chegando eles à presença do rei, Saul disse-lhes: Escuta, filho de Aquitobe. Eis-me aqui, meu senhor, respondeu ele. Por que, retomou Saul, conspiraste contra mim, tu e o filho de Isaí? Deste-lhe pão e uma espada e consultaste Deus por ele, a fim de que ele se revolte contra mim e me arme ciladas, como hoje acontece. Aquimeleque respondeu ao rei: Haverá entre todos os teus servos alguém mais fiel que Davi, genro do rei, teu conselheiro, um homem estimado por toda a tua casa? Foi porventura hoje que comecei a consultar Deus por ele? Longe de mim qualquer ideia de revolta. Não impute o rei crime algum ao seu servo, nem à sua família. Teu servo nada soube de tudo isso, nem pouco, nem muito. O rei disse: Tu morrerás, Aquimeleque, tu e toda a tua família. E dirigindo-se aos guardas que o cercavam: Ide, disse ele, matai os sacerdotes do Senhor, pois fizeram-se cúmplices de Davi. Sabiam de sua fuga e não me preveniram. Mas os guardas do rei se recusaram a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Vamos, fere-os. E Doeg, o edomita, aproximou-se, e foi ele quem matou os sacerdotes.
Massacrou naquele dia 85 homens que vestiam um efode de linho. Ordenou também Saul que fosse passada ao fio da espada a cidade sacerdotal de Moabe, homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Só escapou um filho de Aquimeleque, filho de Aquitobe, chamado Abiatar, que se refugiou junto de Davi. Abiatar anunciou-lhe que Saul tinha massacrado os sacerdotes do Senhor. Davi disse-lhe: Eu bem suspeitava naquele dia que, estando ali Doeg o Edomita, ele iria contar tudo a Saul. Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Aquele que odeia a minha vida, odeia igualmente a tua. Junto de mim estarás seguro.